A aparência que mata. Poderá ser um título, poderá ser somente uma frase, mas eu gostaria que abríssemos as Bíblias no livro de São Mateus, no capítulo 16. Do verso 5 ao 12, a palavra do Senhor diz, controlar aqui o tempo, Mateus 16, o verso 5 ao 12, diz a palavra do Senhor: Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. E percebendo Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Amém? Eu não sei se há aqui padeiros ou gente que faz pão aqui neste lugar. Eu já tentei uma vez, mas foi um fracasso. Aliás, eu na cozinha sou um fracasso. Tenho que admiti-lo. Toda a gente sabe que para fazer pão é necessário fermento. Amém? Mesmo os que não são padeiros já ouviram falar, com certeza. O fermento, e deste fermento que Jesus estava a falar aos discípulos, inicialmente eles não entenderam. Quando Jesus lhes alertava acerca do fermento. Eles pensavam que ele estava a falar na falta do pão que eles tinham esquecido de trazer. Mas ele estava a falar do fermento dos fariseus e dos saduceus. Ele estava a falar daquele tipo de fermento que normalmente se difunde pela igreja, pela sociedade em geral, e faz com que a massa, com que os seres humanos possam viver de acordo à fermentação desse fermento. O fermento tem uma particularidade importante. Quando tu vais à padaria e compras o fermento, compras o pão, tu não vês o fermento, mas ele está lá. Amém? Ele está lá. O fermento tem a particularidade de aumentar. Os padeiros utilizam o fermento para aumentar e para dar uma certa beleza, uma certa textura. Amém? Estamos de acordo? E Jesus está aqui a alertar acerca do fermento. E utiliza esta palavra, o fermento, para alertar acerca de algumas coisas, algum tipo de doutrina, algum tipo de situação junto dos seus discípulos. E o significado da palavra fermento vem a propósito da aparência. A aparência que mata. Sabes que o pão sem fermento é um pão que não tem tanta beleza. O sabor é completamente diferente. Quando tu comes um pão sem fermento, tu dizes: aqui falta algo. Isto não é o pão que eu estou habituado a comer. E o Senhor estava a falar aqui do fermento, porque, na verdade, a nossa tendência como filhos de Deus, como Igreja de Cristo, é atentarmos mais para a aparência, é atentarmos mais para aquilo que, na verdade, não perdura, que é falso, que é
momentaneamente belo e agradável, mas que na verdade, no final, prejudica. Mas que no final, na verdade, vem a contaminar. Na verdade, vem a destruir. Vem a roubar e a matar. Amém? O Senhor está a falar aqui de um fermento. Algo que incha. Algo que faz com que as coisas pareçam aquilo que não são. E curiosamente até creio que há quem possa fazer pão com um fermento que não se vê. Pura e simplesmente deixa a massa ao ar livre e ela começa a levedar, porque o próprio ar, o próprio oxigênio faz com que essa massa comece a levedar. Significando dizer que o fermento sinónimo do pecado, que o fermento sinónimo da maldade, o fermento sinónimo de tudo aquilo que não se vê, mas que prejudica, ele está muito perto de nós a cada dia. Não necessita de grande estratégia o inimigo número 1 das nossas almas para nos levar a que o fermento do pecado possa levedar toda a nossa vida. O pecado assedia-nos de muito perto, todos os dias. Amém? Não sei se a ti acontece. A mim sim. E muitas vezes, ou poucas vezes, resistimos a pecar. Não sei se continuas a poder dizer amém. Somos a cada dia visitados por aquele que nos instiga a pecar. A nossa própria condição de pecadores nos leva a ser pessoas viradas ao pecado. A nossa carne é levada a satisfazer a sua concupiscência pecando. Não sei se continuas a poder dizer amém. Houve-se poucos améns. É porque aqui estamos a atingir um grau de santidade muito grande. E isso é bom e agrada a Deus. Espero que não seja aquele fermento que não se vê. Que seja, na verdade, a genuinidade de uma pessoa que diz amém porque está convencida daquilo que está a ouvir e a dizer. O fermento, na sua parte literal e também na sua parte figurada, ela aumenta, amplia. Muitas pessoas tentam ampliar a sua própria figura. Muitas pessoas tentam ampliar o seu próprio projeto de vida. Muitas pessoas tentam evidenciar algo que não é ele, que não é ela, precisamente porque algum tipo de fermento está a levedar essa vida. Está a fazer com que ela tenha a necessidade de se mostrar maior do que aquilo que ela é, diferente daquilo que ela é, com um sabor diferente daquele que ela tem na verdade. O Senhor chamou-nos a ser partícipes do seu reino e a ser testemunhas vivas do seu nome e da sua obra. Amém? O Senhor não nos chamou para termos a necessidade de mostrar aquilo que não somos. O Senhor quer fazer a obra nas nossas vidas, não segundo aquilo que nós projetamos, não segundo aquilo que nós queremos evidenciar, não segundo aquilo que nós achamos que é correto ou que é bom para Deus, mas segundo aquilo que é o propósito de Deus nas nossas vidas. E para isso é necessário que estejamos vulneráveis na mão de Deus. Amém? Vulneráveis, dispostos. Disposto estou, Senhor. Acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Acautelai-vos daquilo que não se vê. Acautelai-vos daquilo que é escondível, se esta palavra existe. Acautelai-vos daquilo que perante os homens se pode esconder, mas que ao Senhor tudo está visível. Acautelai-vos. Não vai ser que estejamos a viver uma vida
levedada por um fermento mau, correspondendo a um coração tendencialmente malicioso, que é o nosso, que busca protagonismo, que busca afirmar-se no meio de um grupo, no meio de uma família, no meio de uma geração, no meio de uma sociedade. Cuidado com o fermento dos saduceus e dos fariseus. Cuidado com aquilo que não é genuíno. Cuidado com a vaidade. Cuidado com as doutrinas falsas e com a filosofia. Cuidado com tudo aquilo que se tenta entrar no seio da igreja e tem a aparência de santo e genuíno, mas que é falso e provém de coração fracassado, provém de coração que não está em Cristo. Amém? Cuidado. Jesus Cristo alertava os discípulos. Eles interpretaram mal. Uma vez mais, os discípulos convenceram-se que ele estava a falar do pão que se comia. E ele estava a falar daquilo que é a essência da nossa vida, que é estarmos firmemente em Cristo Jesus, não nos deixando desviar nem para a esquerda nem para a direita, alimentando-nos da sã doutrina, não dando ouvidos a tantas e tantas vozes que nos rodeiam, que nos querem fazer crer que a verdadeira doutrina não é a de Cristo Jesus. Cuidado. Cuidado com aqueles que vivem debaixo de um fracasso. Cuidado com aqueles que querem rejeitar a verdade. Cuidado com aqueles que não aceitam a verdade, que a rejeitam. Cuidado com aqueles que não se acercam a Deus e que não aceitam Cristo na sua vida. Que não dão lugar a que o Espírito Santo de Deus possa fazer a obra. Cuidado. Cuidado com aqueles que semeiam dentro da igreja a ideia da autossuficiência. A ideia de que podemos viver sem Deus nas nossas vidas. Cuidado com esses. Cuidado com aqueles que dizem que sem Cristo também se pode viver. É mentira. Porque a sua palavra diz que Ele é a vida. É mentira. Se não tens Cristo na tua vida, tu não vives. Mas estás morto nos teus delitos e nos teus pecados. Amém? Todo aquele que não está em Cristo está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Cuidado com a aparência. Cuidado com as falsas doutrinas, os falsos pensamentos, provenientes de corações amargurados, fracassados, cujo objetivo, ainda que não seja propositado, tendencialmente é matar, é roubar e é destruir. É matar a esperança, é roubar a vida, é destruir famílias, destruir igrejas, destruir pessoas com as suas falsas doutrinas. Cuidado com a aparência. Pessoas que vivem segundo a aparência. Não podemos viver segundo a aparência. Não podemos viver a ser levedados por o fermento da maldade e de tudo aquilo que não agrada a Deus no nosso interior. Não podemos viver. Estaremos nós a ser essas mesmas pessoas que levam outras ao fracasso, levam outras ao engano. Cuidado. Jesus Cristo tinha razão quando advertia os discípulos. Jesus sabia qual era o tipo de ensinamento, qual era o propósito, qual era a forma de estar dos saduceus e dos fariseus. Eram incapazes de largar a sua prática religiosa. Eram incapazes de sair de si mesmos para poder olhar aos demais. Eram incapazes de se esquecer quem eram
tendo em conta a obra de Cristo. Negavam a Cristo com a sua forma de viver, com as palavras que diziam, com os argumentos que utilizavam. Queriam destruir a obra que Jesus Cristo estava a fazer. Cuidado com as aparências. Pode ser que, se dermos maior importância à aparência do que aquilo que na verdade é importante e é legítimo e é real, quem sabe podemos estar nós a ser partícipes também de uma destruição de outras pessoas, não tendo a capacidade de as confrontar com a verdade, porque nós mesmos não podemos nem conseguimos viver na verdade. Nenhuma fonte de água amarga pode brotar água doce. E uma fonte de água doce também não brota água amarga. Quantos corações amargos, quantas vidas a viver debaixo de uma amargura tentam ser canais de outras vidas para outras vidas. A minha pergunta é: se do nosso coração brota uma água amarga, que água vão beber as outras pessoas? Por muitas palavras, por muita eloquência de palavras, por muitas palavras bonitas e frondosas que possamos tentar utilizar para demover as pessoas a mudar de vida, é impossível, por argumentos humanos, demovermos alguém a mudar de vida. É impossível ao género humano transformar o género humano. Só Cristo pode transformar. Só aqueles que bebem de Cristo, só aqueles que da sua vida transborda Cristo, podem dar Cristo aos demais. Cuidado com as aparências. Cuidado com as aparências. Creio que é tempo de todos fazermos uma reflexão. Creio que é tempo de todos fazermos uma introspecção. Porque tem razão de ser esta advertência de Cristo aos seus discípulos. Tem razão de ser a advertência de Jesus Cristo a esta igreja, à minha vida e à tua vida. Tem razão de ser. A aparência que mata. A aparência que não traz vida. A aparência que leva ao fracasso. A aparência que leva ao engano, à desilusão, à angústia, à morte. Amém? Devemos libertar-nos do velho fermento. Vamos abrir em 1 de Pedro 3,18, por favor. Temos que nos lavar do velho fermento. Diz assim a palavra de Deus: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Jesus Cristo, e a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Antes crescei na graça. O fermento que deve fazer com que nós cresçamos é o fermento da graça de Deus. Amém? O fermento dos fariseus e dos saduceus, o fermento da maldade, da mentira, do engano, da hipocrisia, não nos permite crescer de uma forma salutar, de uma forma saudável. Não? 2 de Pedro, perdão, peço perdão. Hoje em dia ouve-se falar muito em crescer. Crescer no Senhor, amadurecer no Senhor, ser melhores pessoas para Deus. Tudo isso é muito normal, tudo isso é muito agradável. Mas quando o nosso crescimento é motivado
por maus intentos, por pensamentos que não vêm de Deus, não são provenientes aos pensamentos de Deus, quando aquilo que designa a nossa vida não são os desígnios de Deus, mas são os nossos próprios desígnios, quem sabe alimentados por algum fermento desses de saduceus e fariseus, quando na verdade nós não nos dispomos a crescer segundo o propósito e segundo o tempo de Deus, pode acontecer que cresçamos mal, pode acontecer que cresçamos tortos, pode acontecer que cresçamos com muitas deficiências. E Jesus Cristo quer um crescimento para a sua igreja, um crescimento saudável, um crescimento segundo o seu propósito, segundo o seu tempo, segundo o seu método. Mas o coração do homem busca crescer. O coração do homem busca empolar-se. Busca marcar uma posição. Busca firmar uma autoridade. O coração do homem busca satisfazer o seu próprio propósito. Temos que nos limpar do velho fermento. Isso é proveniente do velho fermento, isso é proveniente de falsas doutrinas, da filosofia, de muita leitura, quem sabe, livros seculares, situações seculares que tu lês e que te alimentas delas, às quais dás maior importância, às quais as estabeleces como prioridade na tua vida, aquele pensamento daquela pessoa, aquela frase daquela pessoa, aquele filósofo, aquele historiador, aquela pessoa que marcou a minha vida. Quando eu li aquele livro, a minha vida mudou porque eu acreditei, porque eu vi-me espelhado ali. Tudo isso muitas vezes é o que faz parte da nossa vida, esse conhecimento. Mas na verdade, aquilo que deve ser prioridade na nossa vida é o conhecimento de Cristo. Amém? Somente o conhecimento de Cristo, porque o Senhor disse: a minha graça te basta. Amém? A minha graça te basta. Atenção ao crescimento. O crescimento deve ser segundo a graça que há em Cristo Jesus. O crescimento não se pode dar segundo o fermento que se coloca ou que é colocado na nossa vida. Temos que nos limpar do velho fermento. 1 de Coríntios, a ver se desta vez acerto. Capítulo 5, verso 7. Não sei se já vejo melhor com óculos ou sem óculos. Capítulo 5, verso 7. E aqui está, o apóstolo dizia aos coríntios: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de facto sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Amém? Lançai fora o velho fermento. Porque, na verdade, quando estamos em Cristo, somos uma nova massa. Amém? Somos uma nova criatura quando estamos em Cristo. Amém? Somos uma nova criatura quando estamos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Mas quantos há aqui nascidos de novo em Cristo Jesus? Amém? Amém. São poucos então. Amém? Amém. Glória a Deus. É que parece que quando afirmamos estas verdades, há umas certas reticências na nossa vida em poder afirmar aquilo que somos. É mais fácil viver de aparência do que afirmar aquilo que somos. Eu sei que é. Eu sei que é mais fácil aparentar do que demonstrar a realidade daquilo que somos. E por isso, esta palavra de Jesus para os discípulos é também para hoje, para esta igreja. Amém? E a prova disso foi isto mesmo. Se eu perguntar aqui quantas pessoas aceitaram a Cristo Jesus na sua vida já como Senhor e como Salvador, mais de metade da sala levantará a mão. Mas quando se pergunta e quando se diz se há aqui novos nascidos em Cristo Jesus, uma nova massa, sem o fermento velho, aí ouve-se um pequeno murmúrio a dizer amém. Porque na verdade, essa não é a realidade. Porque na verdade sentimos comprometidos a dizer aquilo que não somos. Mas glória a Deus por isso. Amém? Porque Deus quer fazer a obra na nossa vida.
Porque aqueles que estão em Cristo são o quê? Uma nova massa. Amém? Uma nova criatura. O velho fermento, aquilo que levedava mal, já passou. Não faz mais parte da nossa vida. E quem é que transporta o velho fermento? São só as pessoas acabadas de chegar à igreja, cheias de problemas? Esse não é o problema de Deus com a sua igreja. O problema de Deus com a sua igreja não é aqueles que acabam de chegar. O problema de Deus com a sua igreja é aqueles que já cá estão. O problema de Deus com a sua igreja é aqueles que transportam fermento velho, encarquecido, retardado. Pessoas que foram defraudadas, maltratadas, injuriadas, desprezadas, mal aconselhadas e que porventura ainda hoje não se lavaram desse velho fermento. Mas a palavra de hoje de Deus para a nossa vida é: lava-te desse velho fermento. Sê uma nova massa. Liberta do fermento da maldade, da concupiscência da carne, do pecado que te assedia. Liberta-te desse jugo, desse preconceito, dessa timidez, dessa vergonha, que não fazem parte do reino de Deus. Deus não nos deu um espírito de vergonha, não nos deu um espírito de timidez, mas de valentia. Amém? De domínio próprio. Amém? Glória a Deus. Podes dar um aplauso a Cristo para ver se a coisa... Pelo menos que as palmas sejam para ter acordado alguns que estavam já meio sonolados. Em sonolência. Amém? Glorificamos a Deus quando acordamos os irmãos. Amém? É verdade, é obra de Deus também acordar os irmãos para ouvir a palavra de Deus. É obra de Deus. Mas a obra de Deus é simples, às vezes a gente nem se dá conta. Quando despertamos alguém para ouvir a palavra do Senhor, estamos a fazer a obra de Deus. Glória ao seu nome, porque ele adormecido, coitado, está vulnerável. Adormecidos, ainda compartia o Luís Miguel há uns dias atrás, numa reunião, acerca do adormecimento, e na verdade eu pensava para mim, claro, adormecidos estamos vulneráveis. E eu então tenho o sono pesado, bem, pode passar um comboio vulnerável. Glória a Deus. Gálatas 5, do verso 7 ao 9. Do 7 ao 9. E o apóstolo dizia assim a este povo, a esta igreja: corrias bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. A particularidade do fermento é esta mesmo. Um pouco de fermento. Cuidado com os pequenos detalhes. Cuidado com as coisas mínimas. Cuidado com os pormenores. Que aparentemente parece que não fazem moça, que não fazem nada. São pequenas coisas. Facilmente vamos ultrapassar. Isto não é problema, eu tenho isto controlado. Cuidado com as pequenas coisas. Um pouco, diz a palavra de Deus. Não necessita de ser a mesma quantidade em relação à massa. Necessita de ser um pouco para poder levedar toda a massa, toda uma quantidade, toda uma pessoa, toda uma família, toda uma igreja, uma nação, um povo. Um pouco de mau fermento leveda toda a massa. Quando Moisés subiu ao monte, diz que o povo ficou cá embaixo, ficou como se não tivesse já Deus. O líder tinha saído, estava ausente.
na ansiedade do seu coração, moveram-se, começando uns quantos a espalhar um pouco de fermento. E sabes? Um pouco de fermento já pode ser via SMS, já pode ser via mesmo voz. A nós sai-nos mais barato via voz. Para o caso de SMS pagamos, porque temos um pacote restrito. Estou a falar em termos de remar, agora não estava a falar da Bíblia. Porque naquele então também não havia telefones, nem telemóveis. Então, já no meio do povo começou-se a espalhar um bocado de fermento aqui, ali, e quando se deu conta, todo o povo estava demovido no mesmo propósito. Todo o povo demovido. Todo o povo voltado na mesma direção. Porquê? Porque uns quantos começaram a semear, digamos assim, um pouco de fermento que não era propósito de Deus. Cuidado com os pormenores. Cuidado com as situações na tua vida, na tua família. Cuidado com as situações na comunidade onde tu estás, na igreja onde tu pertences. Cuidado. Cuidado com a tua própria vida, principalmente a nossa própria vida. Os pormenores, as coisas mais pequenas, devemos atentar para elas. Cuidado para aquilo que tu dizes que não é problema e que está controlado, e quando tu quiseres, tu deixas. Uns dizem, a partir do dia 1 de janeiro vou deixar. Eu não digo o quê, não é? Não vale a pena. Todos temos coisas para deixar, amém? Mas que não seja a partir de 1 de janeiro, que seja hoje, amém? Que seja hoje. Tu faças um propósito com Deus e, Senhor, eu quero-me lavar do velho fermento. Eu quero-me lavar aquilo que me suja, que me contamina. Aquilo que eu sei que não é agradável aos teus olhos, que te aborrece. Aquilo que eu sei que faz de mim ser uma pessoa, a dado momento, hipócrita, a dado momento, falsa, a dado momento, vivendo da aparência. Porque consigo camuflar, porque consigo esconder, porque não se evidencia. E outras mesmo que se evidenciam, mas eu também quero me lavar dessas. Porque não te agradam. Que hoje seja esse dia, que não seja a partir do dia 1 de janeiro. Quantas e quantas vezes nós ouvimos falar isso? A partir do 1 de janeiro, a partir de tal dia, a partir de tal data. Tenho tudo controlado. Totalmente descontrolado. Sem controle algum. Que hoje seja o dia de tu pedires ao Senhor, Senhor, lava-me e limpa-me do fermento que faz com que a minha vida pareça aquilo que não é. Faz com que eu seja uma pessoa dentro e outra pessoa fora. Uma pessoa junto da minha família ou na comunidade e outra pessoa no emprego. Uma pessoa, quando estou rodeado de uma série de pessoas, eu sou um. Mas se eu estou rodeado ao pé de outras pessoas, eu tenho que ser outro. Ontem mesmo, na reunião de jovens, fomos à Serra e eu e o João traziam uma mensagem e tivemos a oportunidade de esclarecer também os nossos jovens acerca disso, da necessidade que eles têm de se firmar e ser só um. E muitos deles confessaram que são dois. Aquilo que os rodeia, a vida que os rodeia, as pessoas que os rodeia, condicionam-nos a isso. Muitas vezes aquilo que nós fazemos, o lugar que ocupamos e a nossa própria forma de estar na vida é o que nos leva a ser assim. Mas Jesus Cristo não nos criou com uma dualidade. Criou-nos com um só. Cada um de nós é um indivíduo. Amém? Cuidado com as coisas pequenas. Cuidado com o fermento, com o pouco fermento. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E começa esse fermento a ganhar terreno, a ganhar terreno, a ganhar terreno, a ganhar terreno. E quando tu dás conta, a tua vida está um caos. Está destruída. Quando tu dás conta, a vida da tua família, porventura, a vida da comunidade, está um caos. Porque, na verdade, pequenas coisas na tua vida que tu fostes descurando, e principalmente aquelas que Deus falou à tua vida, principalmente aquelas em que tu endureceste o teu coração e disseste, não Deus, tenho tudo controlado. Não Senhor, não necessito, está tudo debaixo de controle. Esta palavra não é para mim. Eu tenho tempo de resolver este assunto na minha vida. Muitas pessoas arrastam problemas com anos e anos. E hoje ainda são afligidas por esses mesmos problemas. Porquê? Porque não se libertaram ainda do velho fermento. É o velho fermento ainda que está a levedar aquela pessoa, aquela vida. Quem sabe a família. Quem sabe a igreja. Temos que nos lavar do velho fermento. Corrieis bem.
O que é que vos impede? O apóstolo perguntava, o que é que vos impede? Analisei a vossa vida e refleti sobre o assunto. O que é que vos impede? Glória a Deus. Amém? 1 aos Coríntios 5. 6 a 8. O fermento está implicitamente ligado ao pecado. Amém? Tudo aquilo que vem a desvirtuar. 1 de Coríntios capítulo 5, do 6 ao 8, diz a palavra do Senhor: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa toda? Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois... Gálatas 5, 7 e 9, assim é que é, não é? Então é aqui, é 1 Coríntios 5, 6 e 8. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de facto sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Mateus 13, 33. E disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Mais uma vez aqui demonstra que o fermento, em pouca quantidade, nos pequenos pormenores, nas pequenas coisas, pode transformar uma vida num fracasso total. Amém? Amém? Eu creio que temos todos que dizer amém, porque eu creio que experimentamos isso nas nossas vidas, todos nós. Há pessoas que não o conseguem admitir, não o admitem. Mas eu creio que, se formos coerentes connosco próprios e com a situação pela qual vivemos ou estamos a viver, temos que admitir que foram pequenas coisas ao longo da vida que fizeram aquilo que nós somos hoje. Amém? São pequenas situações da vida que nos levaram àquilo que nós somos hoje. Se o fermento tivesse sido bom, hoje a nossa vida podia ser para a honra e glória de Cristo. Amém? Mas quando o fermento é mau, a nossa vida não pode ser para a honra e glória de Cristo. E eu creio que aqui todos temos que reconhecer que andamos, digamos assim, andamos a ouvir e a comer fermento de muitas situações, o qual nos levou àquilo que somos hoje. Mas glória a Deus, porque o Senhor hoje diz: lava-te desse velho fermento. Deita fora. Rejeita, não presta. Está ultrapassado. Não me dignifica, diz o Senhor. Não me glorias assim, diz o Senhor. Não me agradas assim, diz o Senhor. Tentando ser a mesma pessoa, tentando viver debaixo da levedura do mesmo fermento, não me dignificas, diz o Senhor. Podes-me levantar as mãos na igreja, podes cantar e até ter uma rica voz, podes tocar guitarra de uma forma sublime, podes fazer todas essas coisas, mas se o teu coração é levedado pelo fermento antigo, não me dignificas, não me glorificas. Amém? E eu creio que é com isto que temos que nos preocupar. Preocupamos-nos tantas vezes com tantas outras coisas, mas devíamos nos preocupar com aquilo que leveda no nosso interior. Qual é o tipo de fermento que leveda a nossa vida? É o fermento do pecado? Ou é o fermento santo da palavra de Deus e do amor de Cristo nas nossas vidas? O que é que está a levedar nas nossas vidas? Sabes, o fermento, quando está misturado com a massa, ele não muda o aspecto da massa. Está escondido. Está camuflado. Tem essa particularidade. Particularidade de conseguir camuflar uma situação. Adaptarmos-nos a viver da forma que seja necessário viver,
no entanto, camuflando, escondendo aquilo que na verdade somos. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Somente pode vir algo mau daí, de uma vida assim. Somente pode vir fracasso de uma vida que realmente tem uma dualidade e que não é um só, com um só propósito, com um só objetivo. O nosso propósito, junto dos jovens, é que eles se identificam com quem são. Que não tenham a necessidade de na escola ser um e na comunidade, junto da família e na igreja ser outro. Este é o propósito primordial. Que eles possam definir a sua vida por Cristo e ser Cristo dentro de casa e ser de Cristo fora de casa. Mas para isso, tem que haver uma fonte onde eles possam beber. Amém? Os pais têm que ser fonte onde os filhos possam beber. Nós, como encarregados de educação, como pessoas adultas, como filhos de Deus, temos que ser fonte uns para os outros. Amém? Temos que ter um só propósito, um só objetivo. Porque há só um Deus, um só Senhor. É impossível servir a 2 senhores, diz a palavra de Deus. É impossível servir a 2 senhores. É impossível servirmos a Deus e servirmos a nós próprios. Com a mesma vida. A mesma pessoa querendo servir a 2 senhores. É impossível. Deus não está interessado nisso. Deus não permite isso. E Deus afirma plenamente na sua palavra. É impossível. Não diz que talvez, diz que é impossível. Então temos que meditar todos nós. E temos que ver qual o fermento que está a levedar na nossa vida. Que tipo de fermento? É o fermento da palavra de Deus? Do amor de Cristo? Ou é o fermento da maldade? De um coração malicioso, desviado? Um coração fracassado? Que tipo de fermento é que alcançou a nossa vida e que continua a levedar, continua a empolar, continua a impedir que realmente o amor de Cristo possa reinar em nós? Muitas vezes queremos ser canais de bênção para os outros, mas tal como os fariseus, nós próprios não assumimos aquilo que somos. É em vão fazermos isso. Já falamos. É impossível. É impossível que de uma fonte onde brota água amarga, alguém possa beber água doce. Este é um desafio que Deus faz à sua igreja, que faz àqueles que confessam o seu nome. Que se lavem do velho fermento, que se arrependam dos seus maus caminhos, que deixem de colocar a culpa aonde ela provavelmente não está. Que limpem os seus corações no sangue de Cristo e que possam tomar posse da promessa de Deus. A promessa de Deus é para que todos se salvem. Amém? O Senhor deseja que todos se salvem. É o desejo premente no coração de Deus, que todos se salvem. E por isso tem que haver um povo, tem que haver uma igreja. Contrário àquilo que os fariseus faziam, que só pensavam, só olhavam para eles próprios e usavam de estratégia religiosa para poder aconselhar outros, levá-los por este caminho, levá-los por aquele caminho, quando eles próprios não puderam, nem quiseram aceitar a Cristo. Quando eles próprios não quiseram morrer, negar aquilo que eles eram, à sua crença religiosa, ao seu status social, à sua tradição que vinha desde gerações. Eles próprios não quiseram morrer, mas, no entanto, muitas vezes queriam que outros pudessem crer. Glória a Deus. Amém.
Igreja de Cristo tem que ser uma igreja verdadeira, não com uma dualidade, com uma duplicidade, mas sim que cada um é um indivíduo, assumindo-se aquilo que é. Temos aqui pessoas novas entre nós, pessoas, algumas que vieram a primeira vez a este lugar. O lugar não é importante, o mais importante é a palavra de Deus. E temos aqui outras pessoas que já cá vêm há mais tempo. E para estas pessoas eu tenho a dizer nesta manhã da importância que há em nos desfazermos do velho fermento. Da importância que há em sermos novas criaturas em Cristo. Já foi importante um dia termos recebido a oração e terem-nos permitido aceitar a Cristo, perguntado. Já foi importante, já foi um passo de fé. Glória a Deus por ele, amém? Mas agora há que deixar o velho fermento. Há que, na verdade, ser uma nova massa. É a nova massa que vai fazer a diferença. Não é o velho fermento com a capa de cristão que faz diferença. É a nova massa. A massa que está sujeita a tudo. A massa que, na verdade, sujeita o seu corpo, a sua vida a Cristo. Sujeitai-vos, pois, debaixo da mão poderosa de Deus. Amém? Diz a palavra do Senhor. O nosso coração foge disso, a 7 pés. Sujeitarmos debaixo da mão poderosa de Deus. Render-nos diante de Deus. Render a nossa vida, render o nosso coração. Render tudo aquilo que somos diante de Deus. Deixarmos a levedura, o velho fermento e tudo aquilo que Ele está a provocar na nossa vida. Alguns de nós achamos que já temos idade suficiente, ou já temos mais que idade para o fazer. Já não vai a tempo. Abraão experimentou um milagre, talvez com a idade que nenhuma das pessoas que aqui está dentro tenha ainda. E ele pôde experimentar a fidelidade de Deus. Amém? Muitos servos de Deus experimentaram a fidelidade de Deus porque negaram-se a si mesmos e confiaram plenamente em Deus. E puderam experimentar a fidelidade e puderam experimentar que Deus estava com eles. Amém? Quando na tua vida creias que esse problema que tu tens, essa situação que tu tens, é impossível de resolver, isso é falso, isso é mentira. Porque o louvor dizia que tudo é possível para aquele que crê. Amém? E se tu nesta manhã tens montanhas para remover, montanhas provocadas pelo fermento mau que entrou um dia na tua vida, por pequenos pormenores, por pequenas coisas que agora até já nem te lembra algumas delas. Mas elas entraram e fizeram e estão a fazer a sua obra. Se tu nesta manhã reconheces que tens esse tipo de situação na tua vida, crê na palavra que diz o louvor. Crê naquela palavra. Tudo é possível àquele que crê. Amém? Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Tudo é possível. As mais altas montanhas, as barreiras mais fortes podem ser derrubadas se tu crês. Não é se a sala é bonita, se está muita gente na igreja, se o pregador vem melhor ou pior vestido. Não é. É se tu crês na palavra de Deus, as montanhas, as barreiras serão destruídas. É se tu crês. Sei que há aqui pessoas que têm problemas os quais gostariam de ver solucionados. Amém? Quantas pessoas estão aqui que gostariam de ver alguns dos seus problemas solucionados? Glória a Deus. Amém? Se tu crês nesta manhã, tu podes ver a glória de Deus. Amém? Se tu crês nesta manhã, tu podes ver a glória de Deus. Eu gostaria de terminar, mas antes de terminar, eu gostaria de fazer um desafio. Deus vem para nos desafiar. Amém? Quantos creem?
Deus vem para nos desafiar. E é tremendo quando Deus nos desafia. Sentimos um baque no coração. Quando somos confrontados com a verdade, quando a palavra de Deus nos confronta, sentimos um baque. É tremendo. É um impacto. Mas glória a Deus por esse impacto. Nesta manhã, tu que estás aqui, coloca-te de pé, por favor. Vamos colocar-nos de pé.